Como é bom estar nesse lugar, porque esse lugar não é outro lugar a não ser a presença santa do nosso bom Deus. Não é por causa das paredes, mas é por causa de sua santa presença no nosso meio, que esse momento é tão especial. E melhor é, ou fundamental é, que Ele nos fale a sua poderosa e santa palavra nessa noite. E que nós não saiamos daqui apenas cumprindo a primeira parte do culto, onde a gente oferece ao Senhor as nossas orações, os nossos louvores, reconhecemos a nossa pequenez e a grandeza dele, mas que essa segunda parte do culto Ele fale poderosamente conosco, porque senão perdemos o nosso tempo. E eu tenho certeza que Ele fará isso, porque quando homens vocacionados, chamados por Ele mesmo, se levantam para pregar a sua palavra, é, como eu tenho dito, a voz de Deus falando para a igreja. E é assim que a igreja crê, é assim que ela se comporta no decorrer dos tempos. Esperamos em Deus que isso se repita nessa noite, e que seja especial para nós. Para tanto, abramos a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 15. Nós faremos a leitura de todo o capítulo, é apenas 21 versos, e nós vamos basear a exposição de hoje no livro de Gênesis, capítulo 14. Capítulo 15, eu havia anunciado 15, na hora da repetição, disse 14, mas é 15. Gênesis 15, sentados como estamos, mas com muita reverência, não apenas a leitura do texto, mas a palavra, que é a palavra de Deus, que será lida, e que ela já possa começar desde a leitura, sendo aplicada em nossos corações. Leiamos o texto. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até afora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Assim, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tens de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais,
em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquela mesma naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gergazeu e o Jebuseu. Vamos orar. Pai, nós estamos diante de Tua palavra, aberta e lida, e nós te pedimos mais uma vez a intervenção do Teu Santo Espírito, porque na verdade nós precisamos, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu cuidado nesse momento para ouvirmos a Tua verdade, para que sejamos ouvintes e operosos praticantes e não apenas ouvintes negligentes. Que o Senhor nos ajude, fale conosco, é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje à noite eu gostaria de meditar com vocês acerca do tema: você está seguro? Você está seguro? É uma pergunta. Você está certo de que sua vida está segura? Segurança, e sobretudo em nosso país, nos nossos dias, tem sido artigo de luxo. Mas, e principalmente, quando nós pensamos que segurança está ligado a controle. Quando a gente pergunta, você está seguro? Talvez logo que venha na sua mente está tudo sob controle, então eu estou seguro. Geralmente a gente atribui segurança ao fato de que eu tenho sob controle a minha saúde, eu tenho sob controle a minha família, eu tenho sob controle a minha questão financeira, eu tenho sob controle todos os passos e projetos que eu posso e preciso dar. Então, se é assim, pastor, eu estou seguro. Mas muitos também podem dizer: pastor, como está seguro se eu não sei nada do que me espera amanhã? Se é controle o que está ligado à segurança, pastor, então eu posso dizer que estou seguro hoje, mas amanhã possa ser que eu não esteja mais. Depende do que o que acometerá a minha vida, pastor. Então essa sua pergunta é difícil de respondê-la. Nós poderíamos responder parcialmente que estamos seguros hoje, e amanhã não sabemos. Mas parece simples essa nossa pergunta, mas ela é profunda, porque a segurança que nós estamos falando não é uma segurança alicerçada nas circunstâncias. O que eu estou perguntando a você é se você tem seguridade, se sua vida está protegida, se você está guardado do mal, se sua vida cumprirá o seu propósito independentemente do amanhã. Eu estou, na verdade, perguntando se, independente de qualquer circunstância, você pode afirmar dizendo: eu estou seguro. Como eu já disse, se segurança está ligada a controle, muitas pessoas terão dificuldade de dizer que está seguro. Mas em que base eu e você podemos dizer
que estamos seguros? Em que nos agarramos para dizer que estamos seguros? É sobre justamente isso que veremos hoje. Que na verdade, nós estamos seguros apenas em Deus. Nós observaremos hoje que não há segurança fora de Deus. Não há como você dizer que está seguro fora de Deus. Não é como você dizer, eu me sinto seguro longe de Deus. Isso é impossível. Veremos hoje que porque Ele tem uma aliança conosco, Ele tem um acordo conosco, Ele tem um pacto conosco, eu e você podemos dizer tranquilamente, eu estou seguro. Talvez você veio aqui nessa noite cheio de insegurança. E a minha esperança é que no final da mensagem de hoje você saia dizendo assim, eu não tenho mais medo. Eu não tenho do que temer. Eu não me preocupo mais com amanhã. Porque eu estou seguro. Se você sair daqui hoje dessa forma, certamente, se eu e você sairmos daqui hoje dessa forma, certamente nós entendemos a mensagem da parte de Deus. Para isso, nos aproximemos do texto. O texto é nos dado no capítulo 15 de Gênesis. E vocês viram eu ler o nome Abrão, porque até esse momento, Abrão tinha sido chamado por Deus no capítulo 12. Deus tinha dito para esse ainda era o seu nome, Abrão, só é mudado no capítulo 17. Deus chama Abrão e faz uma aliança com ele, dizendo o seguinte: anda na minha presença e se tu uma bênção. Abrão é chamado da sua parentela e é trazido para próximo de Deus, para andar com Deus e ir para uma terra que Abrão não sabia qual que era essa terra. No capítulo 12, Deus o chama da sua parentela e ele prontamente obedece e vai seguir toda a orientação e todo o caminho de Deus. No capítulo 13, você já vê que Abrão veio com Ló, seu sobrinho, e Abrão começa a crescer, a prosperar junto com Ló, porque Deus tinha dito, eu te abençoarei, e Deus estava cumprindo a promessa sobre a vida de Abraão, ou de Abrão ainda. E daqui a pouco, eles estavam ficando com um espaço apertado, os gados de Abraão, tendo problema com os gados de Ló. Abraão chega para Ló, chama o seu sobrinho e diz assim: Ló, escolhe a parte que queres ficar, do Oriente ou do Ocidente. Aqui tu escolheres, eu vou para o outro lado. Isso é registrado no capítulo 13. Ló, que não é bobo nem nada, olhou para a banda e viu que as campinas eram muito mais verdes, rios para os seus gados, alguns riachos para os seus gados, não rio, mas alguns açudes, vamos dizer assim. E ele disse: não, então eu vou para lá. Abraão disse: não tem problema, eu irei para o outro lado. Só que, ao escolher a banda do Oriente, Ló simplesmente foi para uma banda onde tinha uma guerra entre reis, e Ló foi levado cativo. E Sodoma e Gomorra foi o paradeiro de Ló. No capítulo 14, nós já vemos Abraão dando dízimo de tudo que recebeu a Melquisedeque, e também pedindo a Deus, suplicando a Deus que intervisse no caso de Ló. E Deus intervém e salva Ló de Sodoma e Gomorra. No capítulo 15, é a aliança que Deus faz com Abraão. É a hora de fazer um pacto com Abraão, para depois transformá-lo em Abraão. É hora de fazer um pacto com esse homem, um acordo
que não mais era com ele, agora era com a sua posteridade, era com os seus filhos. Não era mais consigo, porque esse pacto foi feito aonde? No capítulo 12. Agora o capítulo 15 é com a posteridade de Abraão. E todo pacto, meus irmãos, tem uma estrutura semelhante. Existe um preâmbulo onde o sucerano, ou seja, o rei, se apresenta. E Deus se apresentou aqui. Depois nós temos uma outra estrutura, que é o prólogo histórico. Deus mostra a Abraão, dizendo a Abraão que ele teria um filho. Depois ele estipula algumas coisas. Depois ele bota sanções e por fim ele faz um sinal. Estudiosos declaram que essa é a estrutura de qualquer pacto entre o rei e os seus vassalos. E se você for ver os pactos, as alianças, os acordos que Deus fez com o seu povo, durante a trajetória da sua narrativa, a narrativa da revelação bíblica, você perceberá tranquilamente que Deus faz a mesma coisa aqui no capítulo 15 de Gênesis. Mas a pergunta que fica é: quem é a posteridade de Abraão? Com quem Deus fez uma aliança? Com Ismael, o filho da escrava Agar, da qual Abraão deitou-se por ideia de sua mulher Sara? Quem é a posteridade de Abraão? Isaque. Não, a posteridade de Abraão é do tamanho das estrelas do céu, porque foi isso que Deus disse. Deus mandou Abraão sair para fora. No versículo 5 diz assim: então conduziu para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Quem é a descendência de Abraão? Você sabia, se você creu no Senhor Jesus Cristo, você é a descendência de Abraão? Você sabia que você tem pelo pai da fé, Abraão? Por que, pastor, o senhor pode afirmar isso? Pela própria revelação bíblica, que vai atingindo o seu auge. Aqui apenas uma forma embrionária, uma forma pequena ainda, mas quando o texto bíblico vai se passando, você vai entendendo que a bênção que estava sobre Abraão nos alcançou. E veja se não é assim. Mateus, quando fala da genealogia de Jesus Cristo, ele diz o seguinte: de sorte que todas as gerações, Mateus capítulo 1, versículo 17, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi, a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Desde a Babilônia até Cristo, 14 gerações. João capítulo 8, versículo 58 nos diz: Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então você vai vendo que a revelação vai sendo progressiva. Coloca Cristo na linhagem de Abraão, como filho de Abraão, mas para cumprir o mandato de Deus o Pai, para ser verdadeiramente a salvação da posteridade de Abraão. E aonde a gente pode ver isso? Gálatas capítulo 3, versículo 6. Ouça com atenção. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Os da fé. Mas o versículo 14 nos diz: em quem é essa fé? Para que a bênção de Abraão chegaste aos gentios, que somos nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz:
e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Resumo de todo o que eu tenho tentado lhes dizer. Os filhos de Abraão são aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. São os filhos da fé. A promessa que estava no pacto de Abraão veio até nós. Mas dizer só isso seria não expor o texto, apesar de fazer a complementação progressiva da revelação. Mas dizer só isso não nos dá a razão pela qual nós estamos seguros. Dizer só isso, que nós somos os filhos de Abraão, não nos dá aquela certeza que vos falei na introdução, que nós deveríamos sair daqui pensando que nós somos um povo seguro. Nós temos aonde alicerçar a nossa segurança. Nós não precisamos de medo e desespero contra o amanhã, mesmo que as situações sejam mais graves possíveis. Porque o Deus que projetou o pacto com Abraão e que fez estender até os nossos dias, e aqueles que têm fé em Jesus Cristo estão nesse mesmo pacto, estão nessa mesma aliança, nesse compromisso de vida, é o mesmo Deus que nos garante que nós estamos seguros. Então vejamos algumas razões pelas quais nós podemos estar seguros. A primeira coisa é porque Deus fez uma aliança com Ele mesmo. Olha o versículo de Gênesis 15, capítulo 15, verso 12 ao 18. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Meus amados irmãos, essa cena talvez não é uma cena comum para mim e para você, mas era uma cena muito comum na aliança que era feita entre reis e vassalos, e às vezes reis com outros reis. Veja, quando Deus chama Abrão, ainda que tem o seu nome Abrão aqui, quando Deus chama ele disse assim: eu farei de ti, essa é a promessa dessa aliança, eu farei de ti, eu abençoarei a tua posteridade, e a tua posteridade será como as estrelas do céu. Abraão diz assim: eu só tenho Eliezer, ou Eliezer, né? Eu só tenho Eliezer, que é herdeiro da minha casa. Deus disse: não, senhor, o senhor não terá, esse não será o seu herdeiro. Deus promete um filho aqui a Abraão, e Deus disse que dele faria grande nação. E quando ele manda Abrão pegar 3 cabras, 3 novilhos, um cordeiro, uma novilha, uma cabra e um cordeiro, todos de 3 anos, e uma rola e um pombinho, quando ele faz isso, a pergunta que eu vos faço é: quem mandou Abrão partir os animais do meio? Quem mandou? Você diz assim: Deus. O texto diz que foi Deus. Veja o versículo 10. Ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio e pôs em ordem as metades, uma de fronte das outras, e não partiu as aves. Quem mandou Abraão partir? Sabe por que não precisa Deus ter mando? Porque Abraão conhecia a senha.
mandou pedir uma cabra, mandou pedir um novilho, e é de 3 anos, já sei, ele quer uma aliança. Ele quer um acordo. Abraão imediatamente parte os animais, coloca um de frente do outro. Imagine a cena, tem sangue no meio. Tanto que tem sangue que as aves de rapina vêm descendo, pensando que é o quê? Cadáver, e pensando que é comida. E Abraão começa a fazer o quê? Enxotá-las. Sabe por que Abraão faz isso? Porque essa era a cena repetida nos pactos e nos acordos feitos com os reis. Os reis entravam no meio daquela cena e apertavam nas suas mãos alimento, fazendo um trato de vida ou morte. Quem descobrir o trato acabará com essas metades. Essa era a mensagem. Quem descumprir o pacto acabará com essas metades, morto. Abraão sabia disso. Tanto é que ele espera. Ele prepara a cena e ele está pensando: eu devo vir para aqui para o meio e fazer uma aliança com Deus. O que é que acontece? Eu já li o texto. Acabei de ler o versículo 12 ao 17. Acontece que ao cair da tarde veio grande pavor, profundo sono, mas pavor sobre Abraão, e as trevas o acometeram. E Deus retira Abraão, não deixa ele para o meio, e ele passa como uma chama de fogo no meio dos cadáveres e como uma tocha ardente, diz o texto, fazendo o sinal da aliança, queimando todas as partes, mas mostrando o que? Para Abraão e para nós, que ele fez uma aliança com 5 vezes. Sabe por que eu e você estamos seguros? Porque eu e você somos quebradores de pacto. Mas Deus não. Deus é cumpridor de pacto. Sabe por que eu e você estamos seguros? Porque Deus nunca descumpriu um tratado com ninguém. Sabe por que eu e você estamos seguros? Porque Ele fez aliança com Ele mesmo. Não foi com você nem comigo. Sabe por que eu e você estamos seguros? Porque essa aliança é indissolúvel. Não pode acabar. Não vai acabar. Jamais cessará. Para provar para você que a minha interpretação está correta, à luz de Hebreus, capítulo 6, versículo 13, veja o que diz o escritor aos Hebreus, interpretando, louvado seja Deus pelas Escrituras, interpreta a si mesmo, interpretando o capítulo 15 de Gênesis. O escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, interpretando o capítulo 15, diz assim, Hebreus capítulo 6, versículo 13: pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por quem? Por si mesmo. Louvado seja esse Deus. Não tendo por quem jurar, não tendo por quem fazer aliança, Ele fez consigo mesmo. E veja, porque eu digo que é a interpretação do capítulo 15, pastor, como é que o senhor pode dizer isso? Primeiro, porque fala de Abraão, fala daquele sinal, mas o versículo 14 é específico para provar isso, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Essas palavras é de onde? De Gênesis 15. Gênesis 15, Gênesis 22... são palavras de pacto. E o versículo 15 diz assim: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. A promessa de quê? Do seu filho. E essa promessa do seu filho foi feita onde? Em Gênesis capítulo 15.
Sabe por que eu e você estamos seguros? Porque Deus, não tendo maior por quem jurar, por quem fazer aliança, fez com ele. A segunda razão pela qual nós estamos seguros é porque ele cumpriu a sua promessa do pacto. E eu e você estamos seguros porque ele cumprirá a sua promessa sobre nós. Entenda bem. Ele disse a Abraão que depois de 400 anos a sua descendência ia voltar para Canaã, porque a medida dos amorreus não tinha sido atingida ainda. Ele está dizendo o seguinte: minha paciência tem limite, mas ainda não foi atingido, então demorará aí uns 400 anos, porque Deus é paciente. Mas quando atingir a medida dos amorreus, eu vou trazer, Abraão, a sua descendência para cá, para Canaã. E eu pergunto a você, ele cumpriu essa promessa a Abraão? Cumpriu. Com quem? Com Josué. E a entrada do povo na terra prometida. E um dos povos que Deus mais castigou na hora de trazer o seu povo para dentro da terra foi quem? Os amorreus. Deus disse a Abraão naquele pacto: vai demorar uns 400 anos, mas vou trazer a tua descendência para cá e os amorreus serão penalizados. E é isso que acontece. Depois de 400 anos, Josué entra na terra, rigorosamente como Deus havia dito, do mesmo jeito que o Senhor disse no pacto, do mesmo jeito que o Senhor disse na sua aliança. É por isso que eu e você podemos ficar tranquilos, ficar seguros, porque independente, meus amados irmãos, independente da minha e da sua situação, do meu desespero, do seu desespero, da nossa angústia, do nosso sofrimento muitas vezes, ele cumprirá a segunda parte. Se aquela geração entrou na terra prometida, eu e você entraremos na Canaã celestial. Eu e você voltaremos para a nossa terra. É promessa da parte de Deus. E ele nunca falhou com suas promessas. Pastor, mas minha vida é difícil, eu sei. Mas está complicado, eu sei. Ah, pastor, está duro, eu sei. Ah, pastor, mas está complicado, tem muitas aflições, muitas preocupações estão sobre nós. Eu sei, Jesus Cristo também sabia, quando ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse: tenha bom ânimo. E é por isso que voltar a estudar o pacto, voltar a estudar a doutrina do pacto, voltar a olhar para as alianças de Deus, faz com que eu e você estejamos seguros. Esse é o movimento dessa noite. Voltar a olhar para aqui. Abraão teve todo o cumprimento da promessa? Sim. Eu e você somos filhos de Abraão? Sim. Por que somos filhos de Abraão? Porque o descendente de Abraão, que era Jesus Cristo, veio, encarnou, tomou forma de homem, fez o seu papel, morreu em nosso lugar, ressuscitou. Então, se Jesus Cristo fez tudo isso, e eu e você cremos em Jesus Cristo, nós somos os filhos da promessa. A promessa nos alcança, então eu e você estamos seguros. Olhar para o pacto, olhar para a aliança, é extraordinário por causa disso. Nos dá segurança. Assim como a descendência primeira de Abraão entrou para a terra prometida, assim a descendência posterior, que somos nós, entraremos para Canaã celestial. E a última coisa, e a última razão
que faz com que eu e você ficamos seguros, é porque esse pacto, essa aliança, não depende de nós. E louvado, glorificado seja Deus, porque não depende de nós. Porque se dependesse, meu irmão, aí sim nós não estaremos seguros. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque é triste perceber, imagine você, eu e você no lugar de Abraão, recebendo essa promessa. Aí você acaba de receber a promessa, você volta para casa. Quando você chega em casa, sua esposa diz assim: olha, veja que sugestão. Você recebeu a promessa da parte de Deus de ter um filho. E quando você chegou em casa, tua esposa disse assim: olha, te deita para minha serva, a egípcia, Agar. Eu sou estéril mesmo. Aí o que é que você faz? Como Abraão fez? Deita com a estéril. Deita com a escrava. Tem um filho chamado Ismael. Não ouviu a promessa da parte de Deus. Pastor, onde é que isso aconteceu? Imediatamente no capítulo 16. Olha o versículo 1 do capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis aqui o Senhor me tem impedido de dar. Eis que o Senhor, veja, eis que o Senhor tem me impedido de dar um filho. Meu Deus do céu. Abraão tinha acabado de ouvir o quê? Tu terás um filho. A mulher diz assim: eu não tenho tido filho porque Deus não tem me dado. O que é isso? Pecado. Veja só: tome, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão aluiu ao conselho de Sarai, que também não tinha o seu nome Sara ainda, era Sarai. Você imagina o que é isso? Você imagina Deus fazer um pacto com você agora? Quando você chegar em casa, a sua mulher, o seu esposo, os seus filhos, quem quer que seja, propor uma coisa contra o pacto que Deus tinha feito, e você fazer o quê? Aceitar. Por isso que eu disse anteriormente, sabe por que nós estamos seguros? Porque esse pacto não depende de nós. Porque se dependesse de nós, onde é que estava a descendência de Abraão agora? Perdida. Onde é que estava a promessa sobre nós? Não existia. Porque Abraão imediatamente não obedece a promessa, o pacto que Deus tinha feito com ele. Ainda tem gente valorizando a suposta coisa boa que exista no homem. Só é apenas, o homem é bom, só é apenas você incentivá-lo. Como assim? Abraão tinha vivido face a face com Deus, estava ouvindo Deus falar, e como assim, imediatamente ele peca contra o Senhor? Mas saibam uma coisa, meus irmãos, apesar de o pacto não depender de nós, mas as consequências do nosso pecado não deixará de existir. Veja o que aconteceu. Versículo 4, na continuação do capítulo 16. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta. Olha, se sentindo afrontada, mas na hora de mandar deitar não, né? Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim,
Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Alguém aqui ia dizer: tome, julgue o Senhor entre mim e ti. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que é a natureza humana? Vocês estão entendendo o que o pecado fez conosco? Vocês estão entendendo que a nossa segurança não pode vir de nós? Vocês estão entendendo por que nós estamos seguros? Porque, graças a Deus, Ele fez uma aliança com Ele mesmo e Ele não volta atrás. Então, pastor, quer dizer que eu muitas vezes posso andar por caminhos tortuosos e o Senhor manterá a sua aliança? Sim. Quer dizer, pastor, se mesmo eu vacilar em algum momento, o Senhor não me desprezará? Sim. Um sonoro sim. Agora, é extremamente verdadeiro que os filhos de Deus não têm prazer nenhum em pecado. É extremamente verdadeiro que os filhos de Deus não se apoiam nisso para achar desculpa agora para viver licenciosamente. É extremamente verdadeiro que aqueles que nasceram de novo, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. É extremamente verdadeiro que os filhos de Deus são guiados pelo seu Santo Espírito. É extremamente verdadeiro que aqueles que estão dentro do pacto amarão a santidade. Amarão a santidade e não a prostituição, a promiscuidade. É extremamente verdadeiro que os filhos de Deus, ao cair, não têm nenhum prazer nisso. Apesar de quando caem, o pacto lhes assegura, a aliança lhes assegura que eles estão salvos, eles estão seguros. Por que o Senhor diz isso, pastor? Porque o capítulo 17 é extremamente animador novamente. Capítulo 15, uma aliança. Capítulo 16, uma vergonha, uma lástima, um pecado de Abraão, Sara e a sua serva. É o registro do capítulo 16. É uma vergonha. Agora no capítulo 17, veja como é inaugurado de novo. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. A Bíblia é extraordinária. Presta atenção no que Deus está dizendo aqui. Você viu o puxão de orelha de Deus clássico? Abraão, estou de volta. E agora vem cumprir a promessa. Abraão, por que tu não anda na minha presença e ser perfeito? Esse ser perfeito aqui é uma série de coisas que está aí. Você pode entender daqui Deus dizendo assim, e não é nenhuma alucinação do pregador, nem viagem da maionese, não. É Deus dizendo assim para ele: Abraão, o que foi que eu te disse? Por que tu não anda na minha presença? Porque tu não és perfeito. Eu não disse que eu tinha uma aliança contigo, Abraão. Você está entendendo por que Deus não quebra a sua aliança? Porque Ele fez com Ele mesmo. Veja a continuação da narrativa. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. O que é que Deus está fazendo? Deus está dizendo assim: parece que você não ouviu no capítulo 15. O capítulo 16 você fez o que fez. Eu vou dizer de novo a você: eu vou fazer uma aliança entre mim e te multiplicarei a tua descendência. Ouviu agora? Prostrou-se Abraão, rosto em terra. Por que Abraão prostrou sobre de terra? Por quê? Que não deve, não tem. Vergonha de quê?
Você está entendendo que Abraão entendeu a mensagem de Deus? Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Eu não vou quebrar, não. Você quebra. Você me desobedece. Você se deita com quem eu não mandei você deitar. Agora eu não. Eu nunca vou deixar de cumprir a minha aliança. Está vendo por que você está seguro? Porque aqui no capítulo 17, Deus reitera a aliança mesmo depois do pecado, no capítulo 16. Abraão já não será o teu nome, e sim, Abraão, versículo 5, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituirei, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Meus amados irmãos, eu gostaria de concluir nessa noite dizendo para você o seguinte, relembrando os motivos pelos quais eu e você estamos seguros. Eu não tenho controle sobre o hoje, não tenho controle sobre o amanhã. Eu acho que tenho controle sobre as minhas finanças, não tenho. Que diga aqueles que foram acometidos na época do plano Collor. Se lembram? Eu acho que tenho controle sobre minha saúde, não tenho. Quantos cânceres, por exemplo, foram descobertos de um dia para a noite? Eu acho que tenho controle sobre minha vida, sobre meus familiares. Você não tem. O único lugar que você está seguro é em Deus. O único. Porque se Deus fez uma aliança conosco, e Ele não pode quebrar, e Ele cumpriu todas as suas promessas sobre Abraão, e Abraão, mesmo pecando, disto não redundou a quebra do pacto, é sinal que eu e você, se somos filhos de Abraão, se cremos no Senhor Jesus Cristo, que é o descendente de Abraão, se eu e você somos de fato e verdadeiramente filhos da promessa, nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Absolutamente nada. Nós cantamos uma música hoje aqui na liturgia. Uma música difícil de viver. Uma música extremamente complicada de se viver. Mas é uma música que ilustra bem o sermão de hoje à noite. Eu não tenho que andar ansioso, preocupado com cuidados e males do amanhã, porque até aqui o Senhor nos sustentou e irá nos sustentar até o último dia. Eu disse quinta-feira que as notícias ruins parece que vêm sobre nós uma sobre a outra. Não é assim? Mas as boas notícias o Senhor também traz sobre nós quando nós revemos a aliança, o pacto que Ele tem conosco. E nessa noite, mais uma vez, Ele nos fez lembrar que não depende de quem quer ou de quem corre, depende dele usar a sua misericórdia. E Ele usou a sua misericórdia sobre minha e a sua vida. Descanse, confiarei em Ti, é o que nós, daqui a poucos instantes, vamos cantar, e é o que nós podemos fazer, confiar inteiramente no Senhor, porque Ele é homem para que minta,
nem filho do homem, para que se arrependa. Ele é Deus. Ele continuará sendo Deus. Ele não diminuirá em nada a sua glória, nem aumentará se você for mais fiel ou menos fiel. Mas eu lhe digo uma coisa: a importância de sermos fiéis a esse pacto, a importância de querer cumprirmos o pacto, é porque quando fazemos isso, nos aproximamos mais da comunhão com Ele e desfrutamos mais e mais de sua santa presença. Louvemos ao Senhor, glorifiquemos o nosso Deus e andemos em sua santa presença, como Ele chamou Abraão para andar na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Que nós possamos fazer isso, e que o Senhor seja exaltado e glorificado sobre nossas vidas, e nós satisfeitos nele mesmo. Amém? Que Deus nos abençoe.